Nos jornais, surge a notícia de que o avô de Michel, Norbert Frank, fora preso como contrabandista de relógios ao chegar ao Brasil em 1952. Condenado pela justiça, não chegou a cumprir a pena, graças a um indulto do presidente da República 4 anos mais tarde. Também o pai de Michel, Egon Frank, surge no noticiário preso por contrabando de relógios em 1957. E afinal, o gerente da imobiliária suíça diz na justiça que a empresa fora vendida ao almirante Carvalho Rego por 95 mil cruzeiros, embora Michel afirme no processo que com ela ganhava cerca de 1 milhão de cruzeiros por ano. Michel permaneceu preso na Suíça de 7 de outubro a 9 de dezembro. Nesse período, a confusão tornou-se internacional. O juiz de instrução da Procuradoria de Zurique, Lino Eseiva, pediu que lhe fossem enviadas cópias do processo brasileiro. A 7 de novembro, o Tribunal do Júri entregou as cópias à Polícia Federal, que as passou ao Ministério da Justiça para serem encaminhadas ao Itamaraty e as remeteria à Embaixada Brasileira na Suíça para serem entregues à Justiça daquele país. Com essa tramitação, o processo só seguiu para a Suíça no dia 3 de dezembro. No dia 9, Michel foi libertado por insuficiência de provas. A Procuradoria Suíça queria mandar funcionários ao Brasil para colher provas. A Justiça brasileira não concordou. O processo andou até bem normal, teve um processamento normal e regular em termos de prazo. A liberação do Michel na Suíça, em hipótese alguma, pode ser vinculada a problema de atraso de autoridades brasileiras no que diz respeito ao Poder Judiciário. O processo não teve qualquer atraso. Enquanto isso, sucediam-se as acariações de testemunhas e acusados no processo brasileiro. Daniel Labelle foi preso e solto 100 dias depois, já acusado de consumo de tóxicos. Valéria passou a ser acusada de coautora na ocultação de cadáver. Carlos Simonelli e Enrico Grossi, este já foragido, acusados de consumo de tóxicos. Com isso tudo, 1 ano depois da morte de Cláudia, todas as perguntas continuam a ser feitas. Por exemplo, onde morreu Cláudia? No apartamento de Michel ou fora dele? Valério Meinel, o jornalista que provocou uma reviravolta no caso, acha que foi fora do apartamento. Na minha opinião, a Cláudia Alecim Rodrigues foi morta aqui, nesta casa. Ao fundo aparece o Chapéu dos Pescadores, local onde seu corpo foi jogado após o crime. Essa casa, no número 550 da Avenida Niemeyer, era um conhecido ponto de traficantes e viciados em drogas. Na minha opinião, a Cláudia chegou aqui, na casa do Juscelio, com o Michel e o Kur, na tarde de domingo, e desceu com os dois até a Gruta da Imprensa. Nessa ocasião, o pescador Jander Lopes Faria viu os três. Ele afirmou isso numa entrevista ao repórter Carlos Amorim, do jornal O Globo. Posteriormente, desmentiu essa declaração em juízo. Jander desapareceu. Onde ele morava, ninguém mais sabe onde está. O Globo Repórter foi procurá-lo, inutilmente. Aqui que mora o seu Jader? É aqui? Ele está, não? Não? Ele está no Rio? Está em São Paulo? Ele está... Como? É muito tempo? Não, eu só queria saber isso. Alega-se também que se Cláudia houvesse morrido no apartamento de Michel, na forma descrita por ele, Kur ou Labelle, alguém teria ouvido algum barulho. Afinal, de um apartamento do prédio, ouvem-se até os ruídos de talheres em outro. Escuta, do seu quarto onde você estava, você teria ouvido algum barulho no apartamento se tivesse havido briga ou gritaria, coisa assim? Ouvia. Estava por ouvir, mas eu estava dormindo, né? Mas naquele prédio ninguém fala. Vários moradores se disseram ameaçados por telefone e não dão entrevistas. Ouçam esta conversa de uma moradora com um repórter do programa. Ela não sabia que estava sendo gravada. Todo mundo tem medo. Todo mundo, mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Mas o que a gente vai fazer? A gente não pode entrar na dança se não for, tem que dançar também. Entendeu? Se fosse um país
país melhorzinho, mais envolvido, mais isso aqui, a gente vai ver, pô. Não tem problema, ninguém quer ser testemunha de nada, ninguém quer ser coisa nenhuma, por quê? Porque depois dessa criança também, entendeu? O mensagem é esse. Afirma-se também que seria impossível sair do edifício de Michel carregando um corpo escada abaixo, na forma descrita por Michel, sem que ninguém visse nada, às 10 horas da noite, num local movimentado do Rio de Janeiro. Mas Michel insiste. Dá perfeitamente, né? Pelo amor de Deus, vá até lá, veja que dá para fazer exatamente como foi feito. Essa argumentação, desculpa, mas eu acho absurda. Dá para fazer tanto que foi feito. Você descreve nos autos que vocês colocaram o corpo numa mala. Difícil de se entender que um corpo possa caber numa mala. Bom, mas eu acho que a descrição que eu dou nos atos é bastante clara. Eu nunca declarei em nenhum momento que nós colocamos um corpo na mala e que nós fechamos a mala. O corpo foi colocado. Sinceramente, falar sobre isso é uma coisa que... Enfim, o corpo foi colocado na mala e a mala não fechou, lógico, e ficava sobressaindo. Kur diz que depois de se livrarem do corpo, voltaram ao apartamento de Michel, onde o porteiro Antônio Jerônimo abriu a porta. Mas o porteiro negou isso em juízo e agora está desaparecido. Valéria, que estava no apartamento, afirma que não viu o corpo porque ela estava no quarto fechado. Eu acordei, era mais ou menos às 7h30, com o seu Michel batendo na minha porta. Ele me contou o fato, né? Ele disse o quê, exatamente? Contou para mim que tinha acontecido uma desgraça no apartamento, que tinha morrido uma moça por ter tomado muito tóxico. E aí ele disse que o corpo ainda estava lá, que ele ia tirar o corpo? Que ele falou que estava no apartamento do corpo. E ele pediu que você saísse ou pediu que você ajudasse? Não, ele pediu para se retirar do apartamento. E você nem viu o corpo, então? Não via. Ele estava nervoso? Como é que ele estava? Estava nervoso. A perícia no apartamento de Michel nada apurou, porque foi feita muito tempo depois, quando um pedreiro e um pintor já haviam trabalhado ali. A bolsa amarrada ao pescoço de Cláudia nunca foi vista no apartamento pelas empregadas de Michel, Eurídice e sua irmã Valéria. E por mais que Michel e Kur tenham explicado, é difícil entender como o corpo de Cláudia, uma mulher de 1,76 m de altura, pôde caber numa mala, ainda que ela tivesse, como disse Michel, 1 metro de comprimento por 70 centímetros de largura e 40 de altura. A segunda pergunta básica também continua de pé. Quando morreu Cláudia? O depoimento mais preciso é o de Daniel Labelle. Ele diz que acordou com os gritos entre 4 e 4h30 da madrugada de domingo. Kur disse que ela estava morta. Ele se vestiu e foi para casa. Ainda estava escuro quando chegou em casa. E ele estava com o relógio, assegurou ao juiz em seu depoimento. Michel e Kur não souberam precisar a hora da morte. Mas, como inicialmente confirmaram a versão de Labelle, Cláudia teria morrido entre 4 e 4h30 da manhã. Cheguei domingo de manhã. Era 5h30 da manhã, mais ou menos, na hora que eu cheguei. Eu vi uma mulher nua. Na hora que eu abri a porta, entrei para o meu quarto, deixei a bolsa e vim à cozinha. Aí, a porta da cozinha estava fechada. E essa mulher vinha da sala para a cozinha, se dirigindo à geladeira. Então ela deu um oi para mim e bateu a porta e entrou. Aí eu entrei pro meu quarto e fui dormir. Você acha que ela poderia ser a Cláudia, pelas fotos que você viu depois? Bem, não sei porque eu não conhecia ela. O pior, entretanto, para Michel, Kur e Labelle é o minucioso laudo com que o Instituto Médico Legal respondeu às perguntas do juiz. Para o Instituto, Cláudia morreu não antes de 12h30 de domingo e não depois de 6h30 da tarde de domingo. Mas provavelmente, dizem os peritos, morreu entre 3h30 e 6h30 da tarde. Seria Cláudia a moça vista pelo pescador Jander nesse caso? Terceira pergunta básica: como morreu Cláudia?
Simonelli e sua mulher, assim como o cantor Enrico, garantem que jamais viram Cláudia nem viva nem morta. Kur, Michel e Labelle dizem que os três a viram, viva. O casal Simonelli participou da festa na casa de Michel? Ah, sem dúvida, indiscutivelmente. Não é festa, não houve festa, mas que participou da reunião, que inicialmente era um jogo de cartas, o casal, isso participou. O casal em si não é assassino, mas participou, presenciou muita coisa. Essa história também do Enrico, eu não sei quem é esse cidadão, não conheço, não tenho nada contra ele, absolutamente, mas a história de que foi lá para pagar uma aposta de 1000 cruzeiros, nós somos velhos advogados, tarimbados, os promotores são pessoas inteligentes, juízes também, jamais acreditarão numa versão de que foi lá para pagar uma aposta. Isso não existe. As pessoas que estavam na casa de Michel usaram drogas e consumiram drogas tóxicas? Eu não vi nada disso. Eu estava só jogando junto com Michel e Daniel. Estavam jogando e bebendo e outras coisas, mas... Que outras coisas? Havia tóxico no local, lógico que havia. Isso é indiscutível e não vamos mais querer aqui fazer... Todos usaram tóxico? Bom, todos tomaram, cheiraram a cocaína? Labelle diz que não sabe como morreu Cláudia. Quando chegou ao quarto, ela estava entre Michel e Kur. Kur diz que dormia na sala. Jorge Kur, você estava do lado da Cláudia quando ela morreu no apartamento de Michel? Quando eu cheguei no quarto, eu acho que ela já estava morta. Jorge Kur, você estava do lado de Cláudia quando ela morreu? Acho que sim. O Kur é perito em versões. Tu já deu várias versões. Ele está ligado ao Michel no crime e qualquer coisa que ele venha a dizer dificilmente trará algum novo aspecto para o caso. Aquilo que eu te disse ontem, eu vou repetir agora, se esteja gravando ou não esteja. Você matou Cláudia? Não. O galo só mostra a raça debaixo do cacete. Que Deus te dê força, garota. Eu provoquei esta reunião, sabia que você não estava em condições, mas eu quero que todo o Brasil hoje, todo o Brasil, conheça a sua posição. A versão de Michel é diferente. Os exames feitos no corpo de Cláudia, assim como o exame do corpo de Michel e de Kur, não confirmam as versões de nenhum dos dois. O exame de sangue e os dois exames toxicológicos desmentem a presença de álcool ou de tóxicos no corpo da vítima. Também não foi encontrada prova de relações sexuais de Cláudia com os dois acusados. Essa é uma outra falha, uma falha gravíssima que existe no laudo. Porque existem exames próprios para constatar a presença de tóxico no corpo, no cadáver de uma vítima. Nesse caso que se sabe, que se discute, se espera, se admite a hipótese de ter havido uma morte por ingestão excessiva de cocaína, como ocorreu algumas depois disso no Rio de Janeiro, não foi feito o exame. Ao contrário, eu reclamei, logo que ingressei como advogado de Michel, fiz uma petição ao delegado requerendo a exumação do cadáver de Cláudia para que esses exames fossem realmente efetuados. E pedi mais, que é um direito que me assiste e assiste a qualquer defesa, que me fosse permitido indicar um perito, um legista da minha confiança, para acompanhar a exumação e os exames corretos que se deveriam proceder. No entanto, a exumação foi deferida e foi feita clandestinamente, sigilosamente, sem o meu conhecimento, não tomaram conhecimento do meu pedido da designação do perito da minha confiança. Não se sabe que peças tiraram do corpo de Cláudia depois de 40 dias do seu sepultamento. A Cláudia Alessim, o exame cadavérico não revela, não indica, não apresenta nenhuma lesão grave, nem lesão grave física, e muito menos lesão de natureza sexual. Ao contrário, o laudo afirma que ela não sofreu nenhuma violência de natureza sexual. E as lesões graves não existem.